Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente na Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a FBNB, uma entidade de luta em defesa da categoria de trabalhadoras e trabalhadores no banco. E nós temos uma parceria de análise semanal da realidade brasileira. Bem, hoje iremos tratar de um assunto que é muito chocante. O Congresso Nacional, em uma postura em que ele escolhe claramente um dos lados do Brasil, escolhe o lado mais rico, um lado que já detém imensas riquezas, 1% da população brasileira, o 1% mais rico, tem mais do que 50% da riqueza, tem mais dinheiro do que 50% das pessoas mais pobres. Quer dizer, nós vivemos em um país com uma distribuição de renda terrível e o governo tinha mandado uma proposta, né, o projeto de lei 1303, em que ele propunha o aumento da taxação dos sites de apostas, as chamadas bets, um aumento também. E a taxação de duas aplicações financeiras que hoje não pagam nada. A letra de crédito agropecuário, LCA, e a letra de crédito imobiliário, LCI. Enquanto todas as outras pagam, apesar de pagarem pouco, as outras aplicações financeiras, essas duas são isentas, sem nenhuma justificativa, a não ser o poder do setor imobiliário e o poder do setor agropecuário para manter essas duas aplicações sem nenhuma cobrança de imposto. Zero. Quer dizer, ganho fácil, sem nenhum trabalho, só tendo dinheiro. O Congresso deixou a medida caducar, ou seja, não votou a tempo, se recusou a votar nesse sentido, retirou da pauta, inclusive com a ajuda provável, há uma polêmica sobre isso, mas muita gente tem confirmado, com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi a Brasília forçar as pessoas a votarem contra o governo, para que o governo não tenha dinheiro, não desenvolva políticas sociais e perca as eleições do próximo ano por não ter dinheiro. Quer dizer, ele não se incomoda com as pessoas não serem assistidas socialmente. Ele só se incomoda com os votos possíveis que possa ter. Essa é uma atitude absolutamente inominável, uma atitude perversa de quem não tem nenhuma empatia, nenhuma solidariedade com o povo brasileiro. Nós vivemos um país extremamente injusto. Nós temos 84% da população ganhando até 5 mil reais e nós temos também uma renda média de R$ 3.477. Ou seja, se você pegar todos os trabalhadores, as trabalhadoras brasileiros, somar a renda de todo mundo e dividir pelo número de habitantes, isso é a média aritmética, você tem uma renda média de R$ 3.477 por mês. É óbvio que vai ter gente ganhando acima e gente ganhando abaixo. Há muita gente, inclusive, ganhando abaixo. Né? Essas pessoas recebem salários baixos. Nós temos um país onde a média salarial, então, é essa, muito baixa. 84% vão ser beneficiados pela não cobrança do imposto de renda. Eles estão na faixa de isenção até 5 mil reais. Essas pessoas irão ser beneficiadas e, ao mesmo tempo, irão beneficiar o país. Porque quem ganha até 5 mil reais usa todo o dinheiro para consumir. E ao consumir, movimenta o comércio, movimenta o setor de serviços. Isso impulsiona e promove uma cadeia, uma sequência de acontecimentos. O supermercado que tem um objeto comprado por essa pessoa vai ter que repor a prateleira, vai ter que contratar esse produto na indústria, vai ter transporte, vai ter que ter fornecimento de setores agropecuários. Então, a economia é impulsionada quando esse setor
da população, que é o setor da população assalariada, recebe melhor. Quando deixar o imposto de renda de ser cobrado, esse dinheiro que sobrar entrará no mercado consumidor, impulsionará a economia e impulsionará o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a medida de toda a produção final em um ano. Ou seja, não há melhor medida do que permitir as pessoas terem maior renda. Não há melhor medida econômica do que permitir que as pessoas ganhem bem. Não há melhor medida econômica para tirar um país de um estado de estagnação para um estado de crescimento que não as pessoas receberem melhor. Além disso, isso tem outros benefícios sociais, políticos, psicológicos. A pessoa passa a não depender, né, de benefícios, certo? Ela se torna mais autônoma, ela permite que ela entre no mercado. Isso impulsiona que outras pessoas que estavam fora do mercado comecem a ofertar serviços também e sejam absorvidas pelo mercado. Nós temos então aqui no Brasil duas mentalidades que se confrontaram agora no Congresso Nacional. Uma mentalidade que quer beneficiar os especuladores financeiros que não pagam imposto em duas dessas aplicações, como eu falei antes, a LCI e a LCA, querem beneficiar as bets que estão sangrando o povo brasileiro com essas apostas, que estão comprometendo a renda das pessoas e dilapidando a vida familiar dessas pessoas no Brasil. Então você tem a cobrança maior sobre as bets, sobre as apostas, a cobrança sobre a LCI e da LCA. Essas medidas não foram aprovadas por essa parte do Congresso que é favorável aos mais ricos, que é favorável aos que já ganham muito, que é contrária ao povo brasileiro. Essa mesma parte do Congresso se recusou durante muito tempo a dar isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Esse mesmo grupo acaba controlando a grande mídia que trata de economia, que trata das análises econômicas. Esse grupo está ligado ao setor financeiro, está ligado a essas fintechs, né, que são empresas meio que financeiras, está ligado ao setor das bolsas de valores, dos mercados financeiros. Esses setores estão ligados, interligados, formam uma unidade contra o povo brasileiro. E eles criaram uma teoria, a teoria de que é preciso controlar o crescimento, para que o crescimento não seja tão grande, porque isso pode provocar inflação. Nós discutimos no episódio anterior que isso promove, inclusive, é o que move a cabeça dos dirigentes do Banco Central brasileiro há muito tempo. É preciso elevar os juros para não ter inflação. Na verdade, ao elevar os juros, eles estão dando mais dinheiro ao setor financeiro e impedindo que uma cabeleireira, um cabeleireiro, alguém que promove um serviço, alguém que faz um concerto, possa montar um local de trabalho. Eles acham que isso vai promover a inflação, mas ao mesmo tempo esquecem que quando dão dinheiro ao setor financeiro, eles estão destruindo o futuro da população brasileira, o futuro do Brasil. Eles querem, na verdade, garantir que o seu dinheiro, os seus juros sejam maiores, os juros que eles recebam, mas não querem permitir que a renda da população brasileira aumente. E olhe que os R$ 3.477 de renda média esse número já é o maior índice de renda do Brasil historicamente. Antes era muito mais baixo, muito mais baixo. Então você tem uma renda que cresce, mas cresce pouco, poderia crescer mais. Essa renda poderia ser isentada do imposto de renda, foi isentada, e você precisa repor isso que você não cobra das pessoas mais pobres, você precisa cobrar dos mais ricos. Eles precisam sustentar a atividade do Estado brasileiro, a redistribuição de renda, eles precisam sustentar
o futuro do país. Programas educacionais, programas de merenda escolar, de transporte escolar, de proteção ambiental, de cultura e tantos outros. Nós estamos claramente em um país dividido. Só que do lado de lá, poucos, muito poucos. E esses poucos têm poder enorme sobre o Congresso Nacional e controlam a vida, impedem a melhoria de vida de muitos, de milhões, de dezenas de milhões, de mais de 100 milhões, né? Mais de 180 milhões que estão do outro lado, 180, 200 milhões. Nós temos um país dividido, uma divisão desigual, a renda é dividida desigualmente, o número de pessoas do lado dos mais ricos também é dividido desigualmente, são poucos contra muitos. Decidir essa questão é decidir se o nosso país terá um futuro. Muito obrigado. Olá, dica de leitura da semana. Quero indicar um autor inglês, já falecido, infelizmente, muito jovem, David Graeber, Dívida, os primeiros 5.000 anos. É um livro importante que mostra como a dívida tem sido um mecanismo usado para a dominação de certas nações, como também a dívida em certos momentos precisa ser perdoada ou a sociedade explode, e também mostra como certos países sofreram na mão do interesse colonial através do controle de suas dívidas. Nós temos hoje um mundo que é endividado, profundamente endividado, um mundo em que governos são obrigados a se endividar e pessoas são obrigadas a se endividar. Nós precisamos, na verdade, compreender essa questão. O tema principal do livro é de que a dívida não é algo moral. Ou você permite, em certos momentos, a eliminação dessas dívidas, recomeçar, começar do zero novamente, ou a sociedade tende a grandes explosões. Em todas as sociedades onde a dívida não foi perdoada, houve explosões, houve caos social e as sociedades desapareceram. Eis o grande dilema para nós enfrentarmos, entendermos que a verdade, a moralidade está em um perdão temporário, perdão permanente, a cada período, né, das dívidas das pessoas, ou a sociedade explode. Obrigado.